Qual é a coisa mais assustadora que pode acontecer com alguém que dedicou a vida inteira a um único objetivo? Perder esse objetivo antes de alcançar? Não. Alcançar ele e descobrir que não era nada. Lich passou literalmente uma eternidade querendo uma coisa só: exterminar toda a vida. E ele conseguiu, num universo alternativo, mostrado em Fiona e Cake. Cada ser vivo foi apagado, missão cumprida, mas sabe o que aconteceu depois? Nada. Ele ficou sentado nas ruínas do que um dia foi o mundo de O, sem fazer mais nada. Pra quem cresceu assistindo Hora de Aventura, o Lich sempre foi aquele personagem que mudava a atmosfera da série inteira. Ele não tinha outros propósitos, ele só queria que tudo morresse. E isso bastava pra ele ser assustador, durante anos funcionou assim. Ele era a personificação da morte, a entropia ganhando forma e voz. Cada plano, cada movimento, apontado pra uma coisa só: extinção total. Ele não queria conquistar o mundo, não queria governar ninguém, ele só queria o silêncio absoluto. Mas aqui é onde a coisa fica estranha. Se ele é uma força da natureza, tipo gravidade ou fogo, por que ele planeja? O fogo não elabora estratégia pra queimar, a gravidade não aprende com os erros, mas o Lich aprende. Depois que o disfarce do Billy cai, ele ajusta, depois da cidadela, ele se readapta. Ele observa, manipula pessoas específicas. Isso não é uma força da natureza, é alguém com um objetivo, e a diferença entre os dois é enorme. Existe um conceito filosófico chamado de propósito como âncora existencial. A ideia é simples: seres conscientes precisam de um pra quê para funcionar. Algo que organize cada decisão, que dê peso às ações, que justifique a existência. O Lich tinha isso de sobra. Cada assassinato, cada conspiração, cada apocalipse tentado, tudo servia a esse propósito central. Exterminar a vida era a missão dele, e missões dão estrutura, dão sentido pra ele. Mesmo que a missão em si seja horrível, ela ancora o ser que a carrega. Agora pensa comigo, tem um episódio, o Estrelas Douradas, onde o Lich fala sobre monstros primordiais, criaturas que existiram antes do próprio tempo. Ele não fala sobre elas como um igual, tem quase uma reverência na voz, ele tá olhando pra cima. E quem que tá no topo dessa hierarquia? O Golb, a entidade do caos. A coisa que existe além da realidade, além do sonho compartilhado que sustenta a Hora da Aventura. Golb não é um vilão com motivações, ele é o vazio em forma física, a entropia em seu estado puro, e o Lich passava a vida inteira olhando pra isso como se fosse um deus. E é aqui que tudo muda de figura, porque o Lich não era só mal, ele era um crente, ele tinha fé, e uma fé bem obsessiva, inabalável, construída ao longo de uma eternidade. Cada vida tirada era uma oferenda, cada extinção tentada era uma devoção. Ele não estava só destruindo, ele estava servindo alguém. E essa diferença muda retroativamente tudo que você já viu do personagem. Agora voltando ao universo morto de Fiona e Cake, o Lich conseguiu. Toda a vida de uma realidade inteira desapareceu. Do ponto de vista dele, a missão foi cumprida, a oferenda foi feita e agora era a hora do reconhecimento, do retorno, do Deus que ele serviu por tanto tempo finalmente aparecer e, sei lá, fazer alguma coisa. Mas Golb não apareceu. Não houve recompensa, não houve reconhecimento, não houve sequer um sinal de que aquilo importou. Só silêncio. Então Simon, Fiona e Cake chegam nesse mundo morto e o Lich os captura. Em qualquer outra versão dessa história, eles morrem aí, mas ele solta eles, porque não encontra motivo para fazer nada. Simon percebe isso olhando pro Lich e fala em voz alta: "Acho que não estamos em perigo." Ele parece realmente deprimido. O terror do multiverso deprimido. Lich pensa nisso por um segundo. Ele não tá bravo, não tá planejando o próximo movimento, só tá deprimido mesmo, sentado nas ruínas do que um dia foi um mundo vivo, sem encontrar absolutamente nenhum motivo pra continuar. Porque o propósito sumiu, e quando Simon abre um portal pra dimensão de Golb, o Lich segue, e acontece algo que nunca vimos em mais de uma década de Hora da Aventura. O Lich se ajoelha. Esse ser que nunca serviu, nunca pediu nada, nunca precisou de aprovação pra ninguém, se ajoelha diante de Golb e implora. Ele explica tudo o que fez, cada vida tirada, cada realidade destruída, tudo em nome de Golb. E a única pergunta que estava destruindo ele por dentro era: o que mais eu poderia ter feito? O que você quer de mim agora? E Golb, sem nenhuma palavra, transforma ele num bloco geométrico. Mais uma forma flutuando no vazio, indistinguível de destroços. Não foi nenhuma punição, foi indiferença. E indiferença é muito pior que punição nesse sentido. Porque punição ainda é uma resposta, ainda significa que você foi notado. A indiferença só significa que, do ponto de vista do universo, você nunca existiu de verdade. Lich foi ignorado pelo próprio Deus em que acreditava. Golb é entropia, não tem intenção, desejo, nem planos. Ele é o silêncio entre as coisas, o vazio que desfaz o sonho compartilhado que sustenta a realidade de Hora da Aventura. Golb nunca pediu nada ao Lich, e o Lich passou uma eternidade servindo a algo que, por definição, é incapaz de receber devoção.
Isso é o que transforma o Lich de vilão em tragédia. Não porque ele merecia algo diferente. As coisas horríveis que ele fez não desapareceram, mas porque a lógica por trás de tudo aquilo era uma fé construída sobre o nada. E no momento em que essa fé deveria ter retorno, o nada respondeu como o nada sempre responde, com silêncio. Então quando você rever a Hora da Aventura agora e ver o Lich fazendo mais um plano de extinção em mais um episódio, talvez a sensação não seja mais só de medo. Porque a história do Lich, no fundo, é sobre o que acontece quando a coisa que dá sentido à sua vida some, e você descobre, tarde demais, que ela nunca estava lá para começo de conversa. Isso é Hora de Aventura, um desenho animado que escondeu uma das reflexões mais pesadas sobre propósito e fé que eu já vi. Dentro de um vilão que a maioria das pessoas assistia e só pensava, caramba, esse cara é assustador. Ele é, mas agora você sabe o porquê de verdade. E bom, se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te entretido de alguma forma. E se tiver algum personagem que você quer que eu analise, me fale aí nos comentários. A próxima análise pode ser a que você sugeriu. Muito obrigado e tchau!